Fala, meu parceiro rubro-negro, tô de volta aqui com um monte de notícias do Flamengo, tá? Vamos estar comentando um pouquinho sobre essa provável escalação que o Flamengo pode levar a campo amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Vou comentar aí com vocês também sobre a questão do Thiago Maia, do Pedro, assim como vocês viram aí na capa do vídeo, e várias outras situações. Então assiste o vídeo completo, por gentileza, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para o crescimento aqui do canal Mengão Melhor, continuar crescendo e atingindo o maior número de rubro-negros possível. Então clica aqui o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram. Os dois links para as duas redes sociais estarão aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. É muito importante que você também siga as minhas redes sociais. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, meu velho. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. Tá passando aí Grêmio e Inter, né? Tá 0x0, o jogo deve estar feio pra caramba, Grenal, sempre uma pancadaria feia pra caramba. Eu particularmente estou torcendo pro Grêmio pra travar de vez o Internacional ali na tabela de classificação, mas o empate também não é um resultado ruim não. Enfim, vamos estar comentando aí sobre o jogo de amanhã. O que eu sei é o seguinte, rapaziada. O Thiago Maia e o Rodrigo Caio, eles treinaram separadamente hoje. Provável que aconteça na zaga do Flamengo é que o Natan e o Noga permaneçam, tá? Assim como eles jogaram aí contra a equipe do Del Valle. O Everton Ribeiro e o Arão já treinaram com o restante do time e podem ser que eles venham a jogar aí. Tô olhando aqui o tweet do meu querido amigo Paparazzo e também consultei outras pessoas aí para passar essa informação para vocês. Bom, a escalação que eu levaria a campo amanhã, tendo em vista que o Rodrigo Caio treinou em separado e pode ser uma dúvida, né? Eu levaria o seguinte: Neneca no gol. O Gussou não tem esse... o César vai ficar chateado é o cacete, irmão. Trabalha pro Flamengo, recebe do Flamengo. E o César é um cara muito gente boa, humilde, atende todo mundo na hora de tirar foto. O cara é um ser humano incrível, tenho certeza que ele vai entender completamente a situação do Hugo, que tá agarrando pra caramba. O Diego Alves já não vai agarrar amanhã, tá, gente? Ele tá ainda se recuperando da lesão no ombro. Então eu levaria Neneca no gol. Na lateral direita, Isla. A zaga, se o Rodrigo Caio puder jogar, eu levaria Natan e Rodrigo Caio. Com o Rodrigo Caio não podendo jogar, evidentemente, a gente coloca o Noga junto com o Natan, assim como jogou contra o Independente Del Valle. Na esquerda, eu iniciaria com o Ramon e no segundo tempo eu colocaria o Felipe Luiz. Por quê? Eu acho que a característica do jogo amanhã carece de um lateral que seja mega ofensivo. E esse lateral mega ofensivo que tem no time do Flamengo se chama Ramon. O cara cruza pra caramba, o cara é habilidoso, ele parte pra cima, não tem medo do adversário, tem mais velocidade, por isso que eu colocaria o Ramon. É claro que o Felipe Luiz, num todo, não é um lateral defensivo, ele constrói bastante jogadas ali pelo meio também, ele não é aquele lateral que ele vai no fundo e cruza, ele trabalha bastante ali pelo meio, na marcação seja melhor do que o Ramon, mas acho que pro jogo de amanhã, o Atlético vai poupar jogadores, então acredito que o Atlético, a estratégia de jogo do Atlético vai se calçar na defesa, deve ser um jogo reativo e o Flamengo vai ter que quebrar essa marcação do Atlético Paranaense. Então eu apostaria no Ramon no primeiro tempo e no segundo eu colocaria o Felipe Luiz até para dar ritmo de jogo para ele estar na ponta dos cascos aí para disputar as competições que vão aparecer. No meio-campo, Arão e Gerson, para mim isso não tem discussão. Os dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente, Bruno Henrique e Pedro. Por mais que eu ache que o Domi vai escalar o Lincoln. O Domi gosta do Lincoln. O Flamengo desistiu de vender o Lincoln porque o Domi e o Marcos Braz ainda acreditam no potencial do Lincoln. Eu não colocaria o Lincoln. Eu entraria de Bruno Henrique e Pedro na frente. Mas ele pode armar um 4-3-3 aí, metendo o Lincoln nesse jogo e tirando um dos meias, sendo o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. O Arrascaeta é evidente que só sairia se for poupado, porque para mim é o melhor jogador do Flamengo nesse recorte, né, da pandemia, do início da pandemia até aqui.
o melhor jogador do Flamengo para mim se chama Georgian de Arrascaeta. Pedro e o Thiago Maia. Thiago Maia deve ser desfalque, tá? O Domi deve poupar o Thiago Maia. Ele que jogou no sacrifício contra o Palmeiras, ao fim do jogo, ele coloca gelo na coxa dele, ele tem um probleminha ali no muscular. Ele foi pro sacrifício contra o Del Valle, jogou com dor na coxa, mas para essa partida contra o Atlético Paranaense não vejo necessidade nenhuma de colocar ele dar uma forçação de barra, até porque o Arão já está em condição de jogo, né? Já está recuperado da Covid e também tem que pegar ritmo de jogo, né? Então eu colocaria o Willian Arão, o Thiago Maia ali, pode até dar uma poupada nele. Essa é a minha escalação. No gol, Neneca, linha defensiva, Ramon, Noga, Natan e na direita o Isla, Gerson e Arão na dupla de volantes, Everton Ribeiro e Arrascaeta de meias e na frente Bruno Henrique e Pedro, por mais que eu acho que ele deve estar entrando com o Lincoln. Comentando sobre esses dois jogadores, o Pedro e o Thiago Maia, o negócio é o seguinte, né? O Flamengo já trabalha para tentar contratar esses jogadores, principalmente para tentar prorrogar o empréstimo do Pedro, que só vai até o final do ano, ou seja, não vai até o final da temporada, porque a temporada desse ano só termina no finzinho de fevereiro. Então o Flamengo já está correndo atrás de prorrogar o empréstimo do Pedro e já existe uma discussão no sentido de contratar o Thiago Maia e o Pedro. Tem a questão do Pedro Rocha também, mas vou falar aqui da questão do Pedro e do Thiago Maia. Para o Flamengo contratar o Pedro, o Flamengo teria que arcar com um valor de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. Já para contratar o Thiago Maia, teria que arcar com 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Fazendo aqui uma conversão rápida aqui no Google, tá? Vamos pegar aqui 7 milhões de euros, né? Vamos tentar selecionar a moeda euro aqui, que tá caro pra caramba. Vou fazer a conversão aqui com vocês. Dá mais ou menos 46 milhões de reais para contratar 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Já para contratar o Pedro, que são 10 por 100%, dá mais ou menos aqui 66 milhões de reais. Então teria que disponibilizar 46, tá, para contratar o Thiago Maia, 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, e depois teria que disponibilizar 66. Ou seja, nós temos um cálculo aí de mais ou menos 112 a 115 milhões de reais que o Flamengo teria que arcar para contratar, né, realizar a contratação desses dois jogadores. Então seria uma baita de uma grana que o Flamengo teria que estar desembolsando. Mas o Pedro Rocha aí seria mais ainda, né? Então realmente é difícil que o Flamengo faça a aquisição desses dois jogadores, a não ser, evidentemente, que venda mais alguma joia da base, ainda tem um dinheiro do Mari que vai cair, né? O Flamengo é evidente que vai parcelar esses valores, não vai pagar à vista, o Flamengo não compra ninguém à vista, nem os clubes europeus. O Real Madrid, quando contratou os Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, eles parcelaram no Renier também, nenhuma compra é feita dessa forma à vista, e o Flamengo, né, também não faria dessa forma, e acho que vai ser crucial para o Flamengo contratar esses dois jogadores. Comentando sobre o nosso centroavante da base, o Rodrigo Muniz, rapaziada, muita gente perguntando: ô Pedro, o Rodrigo Muniz vai pro jogo? O Rodrigo Muniz não vai pro jogo? Então, gente, o Rodrigo Muniz, ele não vai ser relacionado para a partida, nem do Sub-20, nem do profissional, porque ele fez o exame para Covid e deu inconclusivo. Tá aqui, ó, quem postou essa notícia aqui foi o Vene Casagrande, através do seu Twitter. Então, pelo exame dele ter dado inconclusivo, ou seja, indefinido, né, sem conclusão, ele não vai para nenhuma das partidas, nem para o Sub-20, nem para o profissional. Vai lembrar que o Sporting
e o Curitiba se interessam na contratação do jogador. Inclusive, o Vene informa aí que o Atlético Goianiense também entrou na parada para contratar esse atleta. Eu, se fosse o Flamengo, não venderia, porque eu vejo muito potencial no Rodrigo. Para mim é um finalizador nato, o Muniz, a não ser que seja por empréstimo, né? Se for por empréstimo, aí beleza, é até bom que dê rodagem aí pro Rodrigo Muniz no Sport, no Curitiba, ou então até mesmo aí na equipe do Atlético Goianiense. Essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, por gentileza, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscrever, se você se inscreve, amassa o sino, amassa o like. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, os links para as duas redes estarão aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Fechou? Tranquilidade? Então tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.